Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no sábado, último dia desta semana. Que bom, uma semana de trabalho. Deus nos concedeu a saúde, né? A força para trabalhar, nos deu a vida. Enfim, Deus foi maravilhoso. Então temos que agradecer por Ele estar permitindo que hoje nós vivamos o último dia desta semana, da terceira semana da Páscoa. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 60 a 69. Não esqueça depois de compartilhar com seus amigos esse Evangelho. E não esqueça de deixar um joinha aí embaixo, que ele nos ajuda a crescer para evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje nós vimos que muitos discípulos, ao ouvirem Jesus falar que era preciso comer da sua carne e beber do seu sangue, acharam que isso era duro demais. Mas eles não conseguiram aceitar, né, que o caminho da vida eterna, eles não aceitavam que esse caminho passasse por algo tão radical e misterioso. E foram embora. Abandonaram Jesus. Mas o Senhor, Ele não suavizou as suas palavras, não. Pelo contrário, Ele confirmou que sem a Eucaristia não há vida. Se fosse apenas a Eucaristia fosse apenas um símbolo, ninguém iria embora. Mas Jesus falava de verdade, da grande verdade que salva. A Eucaristia é realmente seu corpo entregue por nós e por amor. E Jesus não volta atrás, porque o que Ele ensina não é invenção humana, mas plano eterno de salvação. O pão que Ele nos dá é a sua própria vida. E mesmo que muitos hoje ainda duvidem, relativizem ou deixem de dar valor à missa, a verdade permanece. Sem nos alimentar da Eucaristia, não temos vida em nós. O próprio Deus se faz alimento. E esse milagre acontece todos os dias no altar. Mas só aqueles que têm fé, humildade e amor conseguem reconhecer e receber esse dom. E Jesus pergunta aos discípulos: vocês também querem ir embora? Pode ir. E Pedro, com uma fé sincera, responde: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Quantas vezes, diante de dificuldades e dúvidas, né, de escândalos ou cansaços, também somos tentados a abandonar a fé, né? Mas onde encontraremos sentido, amor, verdade e salvação se não for em Jesus? Ninguém mais nos ama como Ele. Ninguém mais se dá como Ele. Então o caminho da fé nem sempre é fácil, mas exige renúncia, né? Coragem, perseverança. Mas, meu irmão, minha irmã, é o único caminho que nos conduz ao céu. Então quem permanece em Jesus e com Jesus, mesmo quando tudo parece confuso, experimenta a verdadeira vida. E a Eucaristia é esse sinal de fidelidade. Mesmo sem entender tudo, cremos e adoramos. Então que nesse tempo pascal nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia seja renovada. Que jamais deixemos de buscar o Senhor, mesmo quando os ventos forem contrários, porque no fim das contas só Ele tem palavras de vida eterna. Por isso eu pergunto, e você? Vai ficar com Jesus mesmo quando o mundo inteiro disser o contrário? Ou também você vai se afastar de Jesus? A decisão é sua. Eu deixo a minha bênção para você neste sábado. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.